conforme prometido, estou eu aqui, 30/9, postando o nosso primeiro vídeo de introdução da série Os 12. Vamos dar início a uma série de mensagens sobre os discípulos de Jesus, como eu postei em alguns vídeos algumas semanas atrás. Esses homens, eles eram homens comuns, pessoas como eu, pessoas como vocês, e o que me deixa mais confortável, né, de entender um pouco da vida desses homens é que nenhum dos seus discípulos era ou ficou conhecido por ser um grande estudioso, por ser um grande mestre. Pelo contrário, a maioria deles vivia à margem das instituições religiosas. Nenhum deles se destacou por seu intelecto, ficou conhecido por ser um grande intelectual. Pelo contrário, todos eles estavam sujeitos a cometer erros, ter dúvidas, colocar à prova a sua fé. Afinal, estamos falando de homens comuns, aprendizes de Jesus. Assim como eu e você somos pessoas comuns, aprendizes de Jesus, enquanto vivermos nessa terra. Deus se satisfaz em usar meios tão comuns. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é simples, o ser humano é que complica a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 27 ao 29, a palavra do Senhor diz o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é ou o que acha que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Por mais comuns que esses homens fossem, eles deram continuidade ao ministério de Jesus após a sua ascensão. Fato que tornou o evangelho conhecido por mim e por você. Fato que nos deu condição de hoje estar falando de Cristo para as pessoas. Hoje, fato que nos deu condições de nos tornar discípulos de Jesus. Quão grande e memorável foi o propósito desses homens, né? Que responsabilidade esses homens tiveram na mão e cumpriram com maestria. Esses 12 homens, eles foram pessoalmente escolhidos e chamados por Cristo. Podemos observar esse chamado no texto de Lucas, capítulo 6, dos versos 13 ao 16, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas, o Iscariote, que veio ser o traidor. Antes de seguir com o que a gente preparou para esse vídeo, eu acho muito importante a gente definir a palavra apóstolo. O que significa ser um apóstolo? Ser um apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa a quem o enviou. Ou seja, esses 12 homens, eles receberam um ofício singular de ser embaixadores, revestidos de autoridade e representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Esses homens, eles foram discipulados durante um período considerado curto aos olhos humanos, mas o suficiente para Deus, porque Deus ele tem tudo na medida certa, né? Nesse período, dentre outras muitas coisas, Jesus nos ensinou um viver piedoso, Jesus nos ensinou como orar, como perdoar, como servir uns aos outros com humildade.
E o que mais me deixa maravilhada com esse ensino de Jesus é que ele não ensinou só na teoria, ele ensinou na prática. Tudo que ele ensinou na teoria, ele provou seus discípulos a viver na prática. Nós somos discípulos de Cristo Jesus, da nossa geração, e temos que aprender a viver como Jesus viveu e provou se é possível viver, É um argumento muito fácil para alguns que não acreditam em Deus dizer assim: Jesus viveu com santidade porque ele era santo, 100% homem, 100% Deus, como diz a palavra. Mas e esses 12 homens? Esses 12 homens eram homens comuns. E Jesus provou por intermédio deles que é possível viver a palavra de Cristo, que é possível cumprir o propósito que Jesus tem para cada um de nós. É evidente que, por si mesmo, os discípulos não estavam preparados para cumprir o chamado proposto por Jesus, assim como eu e você. A gente nunca se sente preparado para fazer o que Jesus pede que a gente faça. Mas uma hora Deus cobra isso da gente. Estou aqui como prova disso, Se nós observarmos a história de Jesus, no momento da traição, quando Jesus foi levado, todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos fugiram. Óbvio, isso aconteceu para cumprir o que a palavra do Senhor já tinha dito, por meio dos profetas, mas do ponto de vista humano, estávamos diante do maior fracasso, diante de um grande fracasso. Parecia que os discípulos haviam esquecido tudo o que foi ensinado e tudo o que foi praticado nesse período que eles viveram esse discipulado com Jesus. Será que é diferente hoje comigo e com você? Quando a gente está no deserto, que a gente passa por provações, em alguns momentos a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu. É muito fácil louvar e agradar a Deus enquanto está tudo bem, enquanto está tudo ruim. A gente precisa aprender a louvar e adorar a Deus quando está bom e quando está ruim. Esse sentimento de fracasso, essa sensação de fracasso para os discípulos, ela foi tão forte que alguns voltaram às atividades antigas. Assim como acontece comigo e com você. Às vezes o sentimento de fracasso é tão grande que a gente volta a realizar coisas que a gente realizava no passado e que não é uma prática que nos deixa orgulhoso, Mas a gente volta. Graças a Deus, a vontade de Deus, ela é soberana. Ela foi soberana na época dos apóstolos, Ela foi tão soberana que Jesus, ressurreto, os encorajou a voltar ao chamado, e eles receberam o poder do Espírito Santo e se dedicaram com ousadia ao cumprimento da tarefa na qual foram chamados. Deus é soberano e o seu propósito deve e vai ser cumprido. Ele foi cumprido na vida dos discípulos e ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Que a gente queira ou que a gente não queira, o propósito do Senhor, ele vai se cumprir. Esses homens, eles foram o instrumento para que a mensagem de Cristo fosse pregada a todas as nações. Quando Jesus estava se preparando para subir ao céu, ele reuniu seus discípulos e disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto pode ser observado no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Eu vou repetir porque é um texto extraordinário. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Ide e pregai o evangelho. E Deus os conduziu à vitória em Cristo Jesus. Através desses homens, fez espalhar por todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, meus irmãos, o nosso enfoque nesse estudo será falar sobre esses 12 homens que compartilharam com Jesus do seu ministério público, sendo seus amigos e companheiros mais íntimos. Estudar a vida desses homens é conhecer os homens que literalmente caminharam e tiveram a oportunidade de estar com Jesus durante a sua vida terrena. E perceber que essas pessoas comuns como nós
E perceber que essas pessoas eram pessoas comuns, como eu e você, é um grande conforto, como eu já falei, e extremamente encorajador. Que a palavra de Deus, ela possa nos encorajar a fazer aquilo que Deus deseja. Que o mesmo Espírito Santo de Deus que esteve com eles esteja conosco e nos transforme da forma que os transformou. E que sejamos instrumentos preciosos para a obra de Cristo Jesus. Que possamos aprender com o exemplo desses homens o que de fato significa ser um discípulo. O nosso maior exemplo é Cristo, mas cada um desses homens nos deixou um ensinamento e nos deixou um grande legado. Fiquem todos com Deus. No final do próximo mês, do mês de outubro, nós vamos postar um novo vídeo. Eu espero que essa palavra e que esse ensinamento possa transformar a sua vida. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais do chamado, né, da questão do tempo, do treinamento, como foi isso. E logo após a gente entra na vida de cada um deles de forma separada e entender o que cada um deles deixou pra gente como ensinamento. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus.